estar aqui compartilhando esse conhecimento com vocês e a gente conversar a respeito desses medos e a gente entender como é que essas emoções estão acontecendo e principalmente reconhecer as pessoas que estiveram antes comigo, que vivenciaram outras experiências e principalmente clientes que estão acompanhando esse momento ao vivo e aos clientes também e parceiros que estiverem aqui assistindo esse conteúdo gravado. Então, nós temos aqui um momento de, até para a gente também refletir a respeito das pessoas que vieram conosco, que fazem parte da nossa história e que nos compõem, que nos ajudaram nessa construção desse conhecimento até esse momento. E convido você a pensar o que te fez chegar até esse encontro, o que te fez chegar a esse primeiro momento, onde a gente vai falar sobre as 3 chaves da liberdade emocional, mas o que te trouxe para esse encontro hoje? Então, pare e registre essa informação, porque é muito importante que ao final desse primeiro dia, a gente consiga também identificar se o que você veio buscar realmente condiz e se a gente conseguiu entregar aí uma resposta para o que você veio buscar nesse momento. Então, nesse momento de vida, o que você precisa para você, seja no aspecto pessoal ou seja no aspecto profissional. Então, a gente precisa parar para refletir a respeito desses 2 pontos e a gente também já fazer uma preparação em relação ao que nós estamos buscando. E já começo contextualizando um pouco para vocês o motivo de eu estar aqui. Então, a ideia da gente começar esse evento e a gente fazer as 3 chaves da liberdade emocional vem de uma pesquisa que nós realizamos com pessoas que estão dentro de um perfil que a gente mensurou, que a gente pesquisou, né? Então, a gente fez essa pesquisa com as pessoas justamente para a gente poder identificar quais são as demandas que estão acontecendo com um público específico, e o público nós temos hoje pessoas que buscam se organizar emocionalmente, que estão no mercado de trabalho e que têm ali uma demanda para se organizar emocionalmente, porque elas não estão conseguindo conquistar algumas coisas que elas poderiam na vida pessoal, na vida profissional. E algumas pessoas responderam essa pesquisa dizendo que a busca por liberdade de tempo, de espaço, a liberdade geográfica, a liberdade financeira são aspectos que elas também precisam. E, a partir dessa necessidade de liberdade, a gente identificou que existiam medos que bloqueavam as pessoas na realização do que elas desejam, na realização do que elas precisam. Então, a gente, ao identificar nessa pesquisa essas demandas, a gente resolveu direcionar esse conteúdo para que a gente pudesse conversar a respeito dos medos. Esses medos que acontecem com as pessoas, eles precisavam receber uma base, eles precisavam estar em uma base teórica para que eu pudesse fundamentar isso para vocês aqui e as coisas não virem simplesmente da cabeça. É claro que os medos que nós temos, eles podem ser compartilhados com as pessoas, a gente sabe que alguns medos são comuns, mas a gente vai ver logo adiante que existe um referencial teórico para que isso seja embasado, e é justamente esse aspecto que a gente vai sinalizar. Quero lembrar vocês, né, para quem não me conhece, Carol Campos, eu sou psicóloga, trabalho tanto na clínica quanto na psicologia organizacional, são 2 áreas diferentes, são 2 aspectos, são 2 atuações diferentes e são muito complementares. Então, algumas pessoas estiveram comigo em consultório, outras pessoas vieram assistir esse conteúdo também, porque estiveram em contato comigo nas empresas. Então, eu trabalho nessas 2 vertentes, nessas 2 frentes dentro da psicologia, e eu criei o método da tríade das emoções, quando a gente fala que tempo, espaço e dinheiro impactam as nossas emoções, e esse método ele tem ajudado as pessoas a se organizarem tanto emocionalmente quanto corpo e em outros aspectos também. Então, a gente traz esse conteúdo hoje, que se conecta com a tríade, a gente vai ver mais adiante também, e justamente para a gente poder trabalhar os pontos que nos bloqueiam, até para conseguir executar a tríade, para conseguir fazer com que a tríade aconteça na nossa vida. E hoje eu trago, então, a necessidade a gente tem nesse primeiro momento que organizar o nosso tempo e a mente
para que a gente consiga realmente aprofundar esse conteúdo na nossa história e a gente consiga organizar de agora até o final, cerca de 60 minutos, a gente deve encurtar. Eu devo direcionar bastante aqui para 40 minutos. A gente vai trabalhar, então, nesse início, as 3 chaves que nos deixam, que nos bloqueiam, né, emocionalmente, e a gente vai trabalhar nesse conteúdo especificamente a questão dos medos. E aí depois a gente vai fazer um fechamento e a gente vai abrir para comunicação também. Fiquem à vontade de me enviarem também mensagens no WhatsApp, se tiverem dúvidas, se quiserem compartilhar um insight que tiveram. É por isso que a gente construiu, o motivo da gente ter construído a comunidade, de ter feito lá um grupo do WhatsApp, para a gente poder conseguir comunicar com todo mundo o que está acontecendo, como que foi o evento, o que, que a gente teve de percepções. Também vai ficar aberto para que vocês possam falar comigo depois dessa aula de hoje, até a próxima aula, que vai ser na quinta-feira, dia 9. A gente vai ter essa comunicação aberta para que a gente possa trocar algumas ideias e conversar a respeito do que aconteceu aqui, ok? Então, focando na questão dos medos hoje, a gente vai começar lembrando do seguinte: existem medos básicos na humanidade, e quem fala isso é Napoleão Hill, e ele traz esse conteúdo no livro A Lei do Triunfo. A Lei do Triunfo foi o primeiro livro que eu localizei, onde eu localizei que esses medos, eles têm uma origem, e nada mais, nada menos, não tinha como ser uma outra, a gente não teria uma pessoa melhor para falar a respeito desse conteúdo do que o próprio Napoleão Hill. Então, às vezes, as pessoas me perguntam de onde que surgem essas ideias, de onde surgiu a tríade, como que Carol começa com esse conteúdo, e eu digo o seguinte: o primeiro grande livro que eu li foi O Poder Sem Limites, que é do Tony Robbins, e o Tony Robbins traz nesse livro uma ideia de que as pessoas deveriam se autorregular, se organizar e se gerenciar para que elas tivessem melhores resultados na vida emocional, para que não precisassem do terapeuta, que não precisassem do psicólogo para ajudá-las nessa organização emocional. E nesse livro, que é O Poder Sem Limites, o Tony Robbins ele cita Napoleão Hill, dizendo da Lei do Triunfo e da importância que o Napoleão Hill teve para a humanidade, porque ele pesquisa, então, grandes líderes e pessoas de sucesso nos Estados Unidos para entender, através delas, quais eram como estavam, por que aconteciam aqueles resultados, que sucesso era aquele que as pessoas faziam e quais eram as bases principais para que aquele sucesso ocorresse na vida delas. Então, Napoleão Hill identifica, além das leis do sucesso, ele vai identificar também os 6 medos principais da humanidade. E eu quis fazer esse recorte para que hoje a gente pudesse trabalhar com o embasamento de Napoleão Hill e a gente pudesse trazer esse conteúdo de uma forma mais concreta, entendendo quais são esses 6 medos que Napoleão Hill traz para a gente e a gente saber o que a gente pensar, o que a gente pode fazer a partir desses medos. Então, eu convido você a anotar, papel e caneta, então, que eu lembro que eu gosto de lembrar, né, falar com as pessoas também, que o movimento mecânico de papel e caneta é muito diferente de você fazer anotações ou no computador ou no telefone. Então, faça esse movimento de anotar, de registrar essas informações, porque vai ser super importante. Então, o primeiro medo que Napoleão Hill traz para a gente é o medo da pobreza. Então, ele fala no livro que a grande maneira, a maior forma de se controlar o ser humano é através do dinheiro. Então, se nós pensássemos instintivamente, se a gente estivesse ali no mundo animal, sem o raciocínio que o humano tem, que às vezes falta, inclusive, né? Deveria aplicar mais, deveria utilizar mais, mas se a gente estivesse no mundo animal, a gente teria um instinto de sobrevivência, a gente teria o instinto da caça, e a gente teria que sobressair animalmente falando em relação ao outro animal. Então, o nosso instinto de sobrevivência vai trazer para a gente uma necessidade de sobressair em relação ao outro. E é justamente esse instinto de sobrevivência que aparece no ser humano, e ele vem, então, com essa necessidade, com esse ímpeto de nós sobressairmos em relação às pessoas no que se refere ao dinheiro. Então, esse ponto, a gente trabalha esse conteúdo também lá na Tríade,
que já deixo aqui também como spoiler, não é novidade para quem está, para algumas pessoas que estão assistindo, ok, não sei o que se trata, eu vou falar no final do que se trata a tríade, mas para outras pessoas, e principalmente para quem já passou pela imersão, a gente tem um conteúdo onde a gente vai falar sobre dinheiro. Então, qual é a necessidade de Carol trazer aqui os 6 medos? Nos 6 medos, essa etapa, esse ponto que a gente já começa, Napoleão Hill já fala que o medo da pobreza é o que vai limitar os humanos nessa questão da prosperidade e da evolução. Porque uma vez que a pessoa se sente com medo de ficar pobre e sente que ela não vai poder ter recursos suficientes para a posteridade, ele encaixa, então, esse medo também à velhice. Porque ele diz o seguinte, se você não se organiza financeiramente, você vai se sentir instável a ponto de não conseguir pensar ou raciocinar o que você precisa fazer, porque esse medo, por ele estar ali conectado com uma questão que é instintiva, ele vai te prejudicar na execução de outras coisas que você precisa fazer, então, na sua vida. Então, o medo da pobreza é o primeiro dos medos. O segundo medo é o medo da velhice, e justamente nesse aspecto em que ele conecta o dinheiro à velhice. Se nós pensássemos em aldeias, em comunidades, aonde os anciãos são valorizados, são exaltados, a gente está dizendo que a velhice seria algo positivo. Porém, na sociedade em que nós vivemos, o envelhecer ainda não é visto de uma forma positiva. Em alguns lugares, o envelhecer é visto de uma forma extremamente negativa. E a gente tem governos que não apoiam o envelhecer, governos que se preocupam com o envelhecer e ajudam esse processo de envelhecimento. Então, a gente tem extremos na nossa sociedade e na percepção sobre o envelhecer em cada um dos lugares onde a gente estiver. Então, de acordo com os países, de acordo com as regiões. Então, estando aqui no Brasil, a gente tem uma forma de ver o envelhecimento que, em algumas situações, é preocupante. Hoje tem crescido muito os produtos para os 50 mais, para os 80 mais, e a gente tem falado da perspectiva de vida, do aumento da perspectiva de vida, da expectativa de vida, desculpa. Então, a gente tem falado desse aumento, porém, a gente sabe que existe uma fatia da população que vai ser menos favorecida e que vai ser mais prejudicada em relação ao envelhecimento. Então, esse é o outro aspecto em que, para uma parcela da população, não há uma preocupação com a questão do envelhecimento, e para outra parcela da população, há uma preocupação excessiva com o envelhecimento. Então, quando a gente traz esse ponto, quando eu estudei o livro A Lei do Triunfo, que foi em 2014, quando eu comecei a estudar esse livro, a gente estou indo para 10 anos, e já está no momento de eu reler, estudar novamente, estudar a fundo os conteúdos, apesar de eu já ter passado também pela formação da Mastermind, onde a gente fala, tem o Mastermind de Lince, onde a gente trabalha muito esse conteúdo, que eu super indico também. É um livro, Bíblia, que precisa ser lido e relido várias vezes, porque em cada momento da nossa história a gente está passando por algum desafio diferente. Então, é muito importante que a gente também revisite esse conteúdo, estude esse conteúdo, e eu vou me disponibilizar também a falar mais vezes a respeito de algumas etapas, alguns pontos do livro, porque ele é muito importante. Vai me ajudar também na releitura dele, e me disponibilizo aqui também a compartilhar com vocês depois esse conteúdo e a gente fazer alguns encontros para falar a respeito do livro A Lei do Triunfo, porque eu sou apaixonada por esse conteúdo. Mas lá em 2014, então, eu comecei a ler esse material, comecei a estudar esse material, e lá naquela época a gente não tinha tanta preocupação como a gente está vendo agora, com a questão do envelhecer. Então, lá atrás, existia uma preocupação, que eu ainda tenho essa preocupação, né? Mas já era evidente naquela época, que eu precisaria trabalhar conteúdos onde a gente pudesse falar com as pessoas a respeito do envelhecer de uma forma tranquila. E naquela época, eu já via que a gente precisava preparar também os profissionais
para que eles pudessem atender essa população que estava envelhecendo, que está envelhecendo e que precisa de produtos e de serviços que sejam específicos para o envelhecimento. Só que naquela época, lá em 2014, eu não imaginava que a gente fosse ter essa explosão, esse boom da questão dos procedimentos estéticos, de uma necessidade de se mostrar jovem, uma necessidade de se mostrar mais capaz de estar no mercado. Então, eu preciso esconder uma ruga que eu tenho, porque assim eu vou mostrar para as pessoas que eu sou mais jovem do que eu realmente sou. E eu não tinha, naquela época, esse olhar que a gente tem agora. Então, o medo da velhice, para Napoleão Hill também, ele está associado ao seguinte: uma vez que você envelhece, você perde a sua capacidade produtiva. E isso vai significar para o mercado e vai significar para as outras pessoas um abalo na sua credibilidade. Então, transite mentalmente, buscando pessoas que você conhece, que estão tendo desafios, estão enfrentando desafios com o envelhecer. Porque esse é um aspecto que também eu preciso sinalizar aqui para você, porque se ele é um ponto de medo, a gente também vai precisar localizar essa informação e trabalhar isso com você hoje ainda. A partir do momento que eu sinto medo, eu me sinto inseguro em relação ao envelhecimento, eu estou me vendo cada vez mais fora do mercado, e isso afeta as minhas emoções também. Então, o envelhecer, ele precisaria ser algo tranquilo, que respeitasse a sua evolução, baseado na experiência que você veio adquirindo ao longo da vida, e não algo que precisasse ser escondido. E por que será que, em alguns momentos, a gente precisa esconder a idade, ou a gente precisa parecer mais jovem, a gente fica feliz por parecer mais jovem? Porque existem coisas que a gente ainda não conseguiu realizar dentro desse escopo, dentro da nossa programação de vida. Então, a gente também precisa entender com a gente qual é o nosso medo de envelhecer. E também olhar para as pessoas, e quando elas estiverem nesse viés de você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você conseguir também ter melhores respostas para ela. Então, diariamente, eu atendo em consultório pessoas que estão passando por dificuldades em relação ao próprio envelhecimento. E aí a pergunta que vai ficar para você é se você tem feito no tempo que foi disponibilizado para você tudo que precisaria ser feito, ou grande parte do que precisaria ser feito, ou aquele senso de urgência, aquela necessidade de estar lá no futuro, que é o que a gente vai falar sobre isso também, nós vamos falar sobre ansiedade lá no sábado. Se esse senso de urgência ele tem tomado conta de você maior parte do tempo, ou mais do que deveria na sua história, porque o medo de envelhecer ele também fala disso. Eu não estou respeitando o tempo que eu tenho da minha história para fazer com que as coisas aconteçam. Então, eu preciso saber respeitar o tempo e, ao mesmo tempo, entender que o tempo está aí para a gente fazer dentro do que foi disponibilizado para a gente, dentro do que é possível fazer. E aí a gente vai para o medo da crítica, que é o medo que Napoleão Hill traz para a gente, que é estar aqui diante de vocês, fazendo essa apresentação, tendo que raciocinar várias coisas ao mesmo tempo, a gente tem que organizar tudo isso para que a gente chegasse nesse momento. Quais foram os medos que a gente vivenciou? Vou colocar os meus medos, que eu acho que é importante também para uma questão de superação, é quando a gente consegue falar sobre o medo que a gente sente. Aconteceu uma postagem minha há alguns dias, em que eu falei que eu tinha medo de galinha. E aí, várias pessoas vieram comentando esse medo lá, e dizendo assim, mas como assim medo de galinha, né? E ficou até cômico, para algumas pessoas isso é cômico. Eu tenho uma amiga que ela fala, todas as vezes que ela vai para o sítio, ela lembra de mim, porque quando eu era criança, e era amiga dela de infância, todas as vezes ela lembra do medo que eu sentia quando eu ia lá na casa da avó dela, e era o medo da galinha, porque eu falava, gente, isso não está na minha realidade. Apesar de que eu cresci também, na casa da minha avó também tinha, mas aí em algum momento isso foi instaurado, né? E foi instituído aí para mim.
E foi muito engraçado, porque algumas pessoas me mandaram mensagem lá abertamente no feed, e outras pessoas disseram, teve uma das pessoas que inclusive é terapeuta, ela faz constelação familiar, e eu faço algumas constelações com ela, e ela colocou uma mensagem lá: nós precisamos resolver isso, eu tenho como te ajudar. Então, ela estava ali me oferecendo ajuda, né, para eu resolver o medo de galinha. E aí, pensando em relação à questão do medo, né, eu me perguntei: esse medo é o medo que me trava? É o medo que me bloqueia? Porque se ele não for, não faz sentido eu trabalhar ou eu pagar para fazer uma terapia para resolver isso. Eu não vou me encontrar com a galinha, eu não trabalho numa granja, eu não tenho que pegar a galinha, eu não vou matar a galinha, enfim. E talvez se a gente estiver ali com o instinto de sobrevivência, se eu precisar realmente resolver o problema, eu vou fazer acontecer. Então, tem coisas que conectando esse medo da crítica, né? Quando a gente abre, a gente coloca a público uma coisa que é uma fragilidade nossa, fica muito diferente, a gente lida de uma forma muito diferente do que a gente normalmente faria. E o medo da crítica hoje, ele está muito em evidência, principalmente por causa desse advento da internet, que também, se Napoleão Hill fosse falar disso, quando Napoleão Hill fala disso, ele fala do olhar do outro, ele fala da forma como o outro olha para você e o que ele pensa a respeito de você. E como você encara esse olhar, como você encara o que o outro pensa a seu respeito. Imagina Napoleão Hill, então, se ele estivesse aqui agora, vendo tudo isso acontecendo em relação à internet. E aí a gente pensa, quando as crianças precisaram fazer as apresentações para os professores de forma online, eles tiveram que enfrentar o medo da crítica e eles tiveram que enfrentar a câmera. Por que tantas crianças, adolescentes e alguns adultos estão aí dando a cara para bater na internet, falando sobre o que sabem, ou falando nada com nada, né? Mas eles estão aí se mostrando, se evidenciando. E o medo da crítica, ele vai ser superado a partir do momento que a gente se coloca aqui diante da câmera e se mostra, né, para outras pessoas. Não deveria ser obrigatório a gente ter que fazer isso, mas a gente está sendo obrigado a fazer isso várias vezes. Você vai abrir uma conta no banco, você precisa tirar sua foto, colocar ali, e às vezes a pessoa tem restrição até com a própria imagem, até com a foto que ela vai disponibilizar. Então, por que a gente tem esse medo? Por que a gente sente esse medo? Porque o outro vai olhar para a gente e vai identificar os nossos defeitos. E a gente conecta também o medo da crítica à questão da velhice, porque a gente vai falar do medo que a gente tem sobre a forma como o outro olha para nós. Nesses últimos dias, eu venho fazendo alguns vídeos, eu tenho colocado algumas coisas no meu Instagram, e o meu maior desafio era olhar para mim e entender que aquela imagem é a minha imagem. Então, quando a gente faz um atendimento de uma pessoa que precisa trabalhar uma questão, por exemplo, da obesidade, às vezes eu pergunto para ela: você tem se olhado no espelho? Você tem olhado para você? Você tem olhado para a sua imagem no espelho? E muitos me respondem que não, que eles não têm nem espelho em casa. Ou que eles passam pelo espelho, mas não se olham ali. Alguns não têm espelho de corpo inteiro, só tem espelho do banheiro para olhar só o rosto. Então, esse medo da autocrítica também, o medo que a pessoa sente da crítica que ele mesmo vai fazer em relação a si. Tudo porque quando eu sou criticado, quando eu recebo a crítica de alguém, quando alguém olha para mim de uma forma diferente, essa pessoa pode deixar de me amar, essa pessoa pode deixar de gostar de mim, ou eu posso sentir que o outro não vai gostar de mim porque eu estou com uma imagem que não é adequada, ou porque eu não estou dizendo ou não estou fazendo o que o outro gostaria que eu fizesse. E nesse ponto, entre a crítica e o medo de perder o amor, perder o afeto de alguém, perder a atenção de alguém, é que a gente coloca o aspecto de que, se eu me preocupo muito com o outro, com o que o outro pensa, com o que o outro acha, eu deixo de me preocupar comigo, eu deixo de me perceber nas minhas questões, e eu começo a dizer mais sim do que não para as pessoas, e eu começo a dizer mais sim para as pessoas, abdicando do que eu gostaria de fazer por mim. Fui clara?
repetindo e recapitulando. Quando eu dou espaço para o outro falar do que ele pensa sobre mim, eu deixo de ter espaço, eu perco espaço na minha vida, porque eu estou dando espaço para que o outro me dê as coordenadas do que eu preciso fazer. Então, é muito importante a gente também parar e entender se ao meu redor eu tenho pessoas, eu tenho situações que me impedem de ser eu mesma, que me impedem de fazer o que eu gostaria de fazer, porque eu estou mais preocupado com o que o outro está achando, o que o outro está pensando, do que efetivamente com o que eu deveria pensar e sentir e fazer. Né? Então, esse olhar sobre, esse sentir sobre o que o outro acha a meu respeito, é um ponto importante também para a gente sinalizar e identificar aqui. O perder o amor de alguém, perder o afeto de alguém, de acordo com Napoleão Hill, ele está muito associado a, lá nos tempos remotos, né, vamos pôr assim, mas isso ainda acontece porque é um medo instintivo, a gente vai considerar que a humanidade não evoluiu o suficiente para poder chegar nesse ponto, é o medo de que, se você tem uma pessoa que você conquistou, e essa pessoa é a pessoa que você ama e que você imagina que ela também te ame, que ela também te ama, quando essa pessoa deixa de estar com você para estar com outra pessoa, aquilo ali também é visto como uma perda da propriedade, uma perda do pertencer, uma perda de eu deixo de ter algo que eu conquistei, sendo que lá nos primórdios isso representava também riqueza. Então, perder alguém pode representar também a perda dos benefícios, das vantagens, das riquezas. E aí vamos trazer para o momento atual, vamos trazer para a vida atual. Hoje uma cliente falou assim para mim, eu falei, mas você quer voltar com a pessoa com quem você se relacionou por tanto tempo, por mais de 20 anos? Ela disse sim, porque ele me dá segurança, segurança emocional e segurança financeira. E essa segurança financeira, eu não sei se eu vou conseguir conquistar com outra pessoa em outro momento lá no futuro. Eu tenho que pensar no meu futuro, ela falou. Então, quando ela perdeu o amor dessa pessoa, isso representou também uma perda da estabilidade, uma perda da segurança que ela tinha, financeira e emocionalmente falando. Então, o medo de perder, às vezes ele acontece, muitas vezes ele acontece, porque nós não estamos completos o bastante para sermos autossuficientes quando acontecer a ausência de alguém. Então, a gente também precisa preparar o nosso corpo e a nossa mente para estarmos sozinhos em algum momento da nossa vida, porque as presenças e as ausências estão aí na nossa realidade. Então, ao mesmo tempo que eu estou num relacionamento super estável, tranquilo, eu posso não estar mais nesse relacionamento porque a pessoa escolheu não estar comigo, a pessoa escolheu não ser mais, não estar mais na minha história. Então, a gente também tem que estar preparado para perder. Só que nós não nascemos preparados para isso. Nós nos tornamos pessoas preparadas para as perdas ao longo da nossa trajetória. Por isso que a gente tem que falar sobre os medos, porque uma vez que eu não falo sobre isso, é como se ele não existisse. E no medo da doença, a gente também conecta com a questão da velhice, com a questão da pobreza. Então, se eu adoeço, se eu penso mais, quando eu penso no adoecimento, eu aproximo mais da morte. Se eu tenho um desafio de entender a finitude, de entender o sentido da vida, de entender os motivos que me levam a estar aqui, eu vou ter dificuldade de entender essa conexão entre a doença e a morte. Eu não trabalho, geralmente eu não trabalho, não faço atendimento com pessoas que estão em fase terminal, com adoecimentos, com pacientes oncológicos, por exemplo, mas eu fui presenteada no ano passado. Uma pessoa me indicou uma cliente, ela tinha acabado de perder a filha, e esse caso ele foi muito importante para mim, porque essa pessoa chegou pós-perda da filha, era uma pessoa que tinha menos de 40 anos, e esse adoecimento dela foi muito rápido, e o falecimento dela também. E quando ela veio para conversar comigo, para a gente organizar as emoções dela pós-perda, ela me trouxe a história de vida e de presença dessa pessoa que
se despediu, né, dessa mãe, ela trouxe a história dela, me dizendo quanto que essa pessoa precisou trabalhar nos últimos dias para viver intensamente essa vida que ainda restava. E ela fez muito pela mãe. E ela falou, mãe, eu quero viajar com você, eu quero estar com você o máximo que eu puder. A gente tem que aproveitar o máximo que a gente puder, porque eu não sei quando eu vou. Então, a mãe veio para me contar essa história. E isso foi muito legal, porque depois eu tive outros casos, outras situações de perda, e eu consegui trabalhar essas outras pessoas de uma forma muito melhor. Então, a gente precisa olhar para a questão da doença e a questão da morte também, como uma etapa, mais uma etapa da nossa vida. Então, se a gente encaixasse, né, a velhice, a doença e a morte, a gente falaria disso de uma forma a planejar esses aspectos, a organizar esses aspectos e fazer com que as coisas acontecessem assim de uma forma mais suave e tranquila. Então, considerando esses 6 medos, sinaliza para mim, sinaliza para você, o que te ocupa hoje, o que sua mente te leva a pensar mais vezes, mais tempo no dia, para a gente poder compreender aí esses aspectos e a gente também conseguir trabalhar isso mais adiante. E como é que a gente consegue identificar esses medos? Eu sinalizei aqui alguns e às vezes as pessoas vão dizer, eu tenho medo de tudo que você colocou. E o que eu sugiro é, identifica um que é o principal. E esse medo, ele vai chegar, ele vai acontecer quando você pensa nele muitas vezes, você vivencia esses medos muitas vezes no dia. Então, é um pensamento recorrente, é um pensamento que te gera alguns elementos que são físicos, então ele te gera algum desconforto físico. Ele pode desencadear também as inseguranças e ele pode desencadear também a ansiedade. Por isso que a gente começa falando sobre os medos, porque o medo, ele pode estar no nível consciente ou ele pode não estar no nível consciente. E quando o medo não está consciente, a gente tem um desafio que é localizar a origem disso. Então, quando eu tenho um medo, que tenho algo que me bloqueia, que me impede de seguir em frente, que me impede de seguir adiante, eu vou ter manifestações físicas relacionadas a esse medo, e eu também vou ter um desafio muito grande, que é de entender esse medo, entendendo também a origem dele, buscando saber de onde ele veio. Então, ao identificarmos o medo, a gente consegue trabalhar o que te impede de fazer o que precisa ser feito. Então, se a gente for voltar lá no medo da pobreza, possivelmente, provavelmente, alguém na família, alguém dos antepassados, passou por uma situação desafiadora que fez com que isso fosse perpetuado ao longo da história familiar, fazendo com que você recebesse na sua história esses medos também. E propagasse esses medos também. Então, a propagação disso vai acontecer no ambiente familiar, vai acontecer também no ambiente profissional, quando você não consegue desbloquear esse medo e acaba passando isso para outras pessoas também, ok? Então, esses são aspectos importantes para a gente considerar, porque ao identificarmos os medos, a gente consegue desbloquear outras etapas da nossa vida também. Então, sinaliza qual é o medo que você tem, sinaliza se você consegue ter ele aí em evidência, consciente ou de forma consciente ou não consciente, não sei de onde veio. Quando as pessoas me falam assim, eu não sei de onde, eu sinto uma coisa, eu não sei de onde vem, eu falo, é sinal de que a gente vai precisar descobrir isso através da hipnose, tá? Em alguns momentos a gente vai precisar acessar o subconsciente, trazer essa informação, entender que história é essa que que desencadeou esse momento de medo e que faz com que isso se perpetue aí para as outras etapas e outros momentos também da sua história. E o que nós podemos fazer com esses medos? O que a gente pode fazer do medo? Hoje cedo eu acordei às 4h30
Geralmente, quando eu tenho evento, eu acordo e são esses horários, assim, né? 4h30, 5 horas no máximo. Então, eu acordei às 4h30 e comecei a fazer as publicações, as postagens que precisavam ser feitas para o dia, porque o meu medo era que as pessoas não chegassem, que o conteúdo não chegasse para as pessoas da forma como não chegou, como a gente gostaria que chegasse, mas isso ainda vai acontecer, nós estamos em processo, a gente está aprimorando essa estrutura. Então, o meu medo era de dar errado. E o meu medo era de não conseguir entregar o conteúdo, o meu medo era da gente não conseguir conectar, o meu medo era de não ter público, o meu medo era de não conseguir falar. Os meus medos eram vários, né? Só que eu já lido com os medos de uma forma até engraçada. E aí, nessa de eu estar preparando para fazer essa aula, que eu gosto de compartilhar também o que acontece comigo, porque senão eu vou falar que eu estou aqui em outro patamar, eu estou em outro nível da história e que as pessoas que estão participando não estão. Então, eu gosto de trazer também o que eu sinto em relação às questões, justamente para a gente ser trazer o máximo de transparência possível. E aí, quando eu pensei nesses medos de tudo que a gente tinha no processo ao longo do dia, até chegar esse momento da entrega dessa aula, e nem é uma aula, né? É compartilhar a minha vivência também, a minha experiência com você. E aí, quando eu fui pensar nisso tudo, eu falei, por que eu faço o que eu faço? Então, essa é uma pergunta importante para você. Por que você faz o que você faz? E me ocorreu assim, você faz o que você faz, primeiro, porque você está fazendo isso para você. Porque em algum momento você identificou no seu propósito, que é inclusive o que a gente constrói com Napoleão Hill, o seu propósito é ajudar as pessoas a serem mais e fazerem mais por elas mesmas e conquistarem mais, conquistarem o que elas querem. E se é esse o seu propósito, você precisa entregar a sua fala para as pessoas, para que elas conectem com o que elas sentem também, e elas consigam evoluir a partir disso. Então, o seu propósito é esse, é falar para as pessoas e ajudá-las a conquistarem o que elas desejam. Esse é o primeiro. O segundo, por que eu faço o que eu faço? Porque pessoas estão esperando ouvir algo que vai ser construtivo e que vai ser importante para elas. Existem pessoas que foram clientes, como eu disse, tem pessoas que são clientes ainda, e essas pessoas estão me acompanhando de forma direta ou indireta, tão próximas ou não, mas elas estão aqui, ó, orbitando nessa grande mastermind, que é uma outra expressão de Napoleão Hill, onde ele traz o seguinte: a soma das mentes vai ser o resultado da soma das mentes vai ser muito maior do que o número real dele. Então, se a gente tiver aqui X pessoas, a gente vai ter X potencializado em mentes que vão se conectar com outras mentes e a gente vai ter uma grande mastermind acontecendo. Então, o que eu falo para você, o que eu compartilho com você, esse conteúdo que você está absorvendo e você está se experienciando e trazendo isso para você, para que você também reflita, você vai compartilhar isso com outras pessoas de forma direta ou indireta. Então, o meu propósito vai ser expandido a partir das pessoas que conectam esse conteúdo. Então, quando o Napoleão Hill traz isso, essa questão da mastermind, a gente pode pensar o seguinte: quando eu tenho medos que precisam ser superados, eu preciso entender esses medos e transpor esses medos, porque senão eles também podem ser propagados. Então, a gente vê muito nas mídias que muita coisa agressiva, violenta, negativa, ela tem muito mais propagação, poder de propagação, do que as coisas positivas. Então, quando a gente está bem intencionado, a gente quer ajudar, a gente vai ter muito mais trabalho para fazer acontecer do que se a gente estivesse compartilhando tragédia. Então, eu volto aí a uma reflexão. Eu sei que tem vários clientes, ex-clientes assistindo aqui esse conteúdo, e eu volto para você a reflexão. A primeira coisa que a gente trabalha na primeira sessão é o estado de presença, lembra? A segunda coisa que a gente trabalha na sessão, que eu bato nessa tecla, é o poder da positividade, que é a atitude mental positiva. Vai ser um outro dia, eu vou falar sobre o livro também, Atitude Mental Positiva, que vai ser muito legal a gente poder reforçar e relembrar isso. Quando eu tenho atitude positiva, eu consigo mover muito mais coisas ao meu redor. Então, o que a gente pode fazer quando a gente sente medo? A gente vai buscar um posicionamento mais positivo diante daquela situação, para que a gente consiga transpor isso. E para a gente não estender muito, né, por causa do nosso tempo também, voltando e conectando só essa história, então, no primeiro momento eu penso,
é o meu propósito. No segundo momento, eu penso, eu tenho que entregar e as pessoas esperam que isso aconteça. E no terceiro momento, eu senti tanto, assim, uma necessidade de dizer, tem tantas pessoas torcendo para que não dê certo, que eu preciso fazer dar certo. Por mim, por quem me segue, que acompanha, que acredita no que eu digo e que gosta de ouvir o que eu falo, porque tem gente que não gosta, né? Também sempre vai ter os haters. Então, para esses haters ou para as pessoas que torcem contra, eu faço questão de entregar esse material para dizer para a pessoa o seguinte: se você não existisse, eu não teria essa força que eu tenho hoje de fazer o que eu estou fazendo, que é encarar aqui a câmera e falar para as pessoas, encarar esse desafio. Eu já falei por milhares de horas dentro de consultório, dentro do atendimento, e essas horas poderiam ter sido multiplicadas exponencialmente se eu tivesse falado isso de forma como está sendo feito agora. Então, o que a gente pode fazer? Trazendo essa questão, por exemplo, do medo da crítica, o que eu posso fazer com isso? Eu posso decodificar, eu posso reinvestir essa energia, pegar essa energia que vem do medo e colocar ela como uma força propulsora, uma força de execução e uma força de realização. Porque é muito importante que a gente consiga pensar na liberdade de fazer o que a gente quer, o que a gente tem vontade de fazer, da nossa forma, da nossa maneira, e para que a gente consiga conectar, assim, a gente consiga direcionar. Tudo bem, eu sinto medos, eu vou precisar enfrentar, eu vou precisar ressignificar esses medos, vou precisar encarar, fazer com que eles se tornem uma força propulsora para eu conseguir atingir a liberdade que eu preciso. Mas qual que é a importância da liberdade para você? Por que é importante se sentir livre? Fiz uma postagem dizendo a respeito da liberdade emocional, e aí uma pessoa respondeu: não acredito na liberdade, acredito no controle emocional. E é muito interessante que quando a gente estava montando esse conteúdo, estava falando com a equipe a respeito do conteúdo, eu falei, o controle emocional é algo que você busca. Você quer ter controle emocional, você quer controlar os seus medos. Só que, na realidade mesmo, o que acontece na prática é, você gerencia isso. Mas controlar mesmo, vão existir momentos que você não vai conseguir fazer isso. Controle, em alguns momentos, ele vai ser impossível de ser executado. E é onde vem a frustração. Quando você busca fazer uma coisa e você não consegue realizar, você se frustra com aquilo. Então, não tente controlar o medo, não tente controlar suas emoções, porque, na verdade, você vai precisar gerenciar isso, você vai precisar administrar isso, porque há momentos em que você não vai saber o que fazer. E aí você se perde porque você perdeu o controle das coisas. Então, a liberdade estabelece uma conexão nesse momento, quando a gente fala que você vai ser livre para fazer o que você quiser, que você precisar, desde que as suas emoções também estejam em harmonia com o que você se propôs a fazer, ok? Então, é importante a gente pensar na liberdade como algo assim, a ser conquistado. Então, escreve também o que é liberdade emocional para você, para quem não respondeu lá no comentário, quem não comentou lá o vídeo do Reels que eu coloquei lá no Instagram, volta lá depois, comenta e lê o que as pessoas colocaram lá, porque várias pessoas definiram a liberdade emocional, e é justamente isso que a gente está buscando nesses 3 dias, a gente ter a liberdade emocional para a gente conseguir fazer o que a gente precisa. Porque nós nascemos e a gente passa a vida buscando segurança, sentir segurança em tudo que a gente faz. Então, às vezes, a gente se sente desnorteado, a gente se sente perdido, porque a gente busca se sentir livre e, ao mesmo tempo, ter segurança para fazer o que precisa ser feito, ou vivenciar o que a gente quer viver, mas nem sempre a gente sabe como fazer isso. Então, o medo, quando ele acontece, ele abala essa base que a gente precisa ter, que é da segurança, segurança financeira, segurança emocional, segurança afetiva, segurança, 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 segurança. E o medo é o que abala o alicerce da segurança. E quando a gente não se sente seguro com alguma coisa, a gente vai falar, peraí. Então, eu foquei muito nessa questão do medo da crítica, né? Por que em alguns momentos eu não conseguia gravar? Porque às vezes eu não estava me sentindo segura no que eu estava falando. Às vezes eu estava com o script pronto, tinha que falar aquilo ali, mas aquilo ali não estava vindo de mim. Então, eu não me sentia segura para falar aquilo. Aí eu falava coisa
no início dessa gravação, no início dessa apresentação, que temos pessoas ao vivo aqui também, eu me senti insegura, porque aconteceram informações antes que eu não tinha domínio. E, de novo, eu não tinha controle, eu não tenho controle dessa informação, não tenho conhecimento sobre isso. Então, eu preciso respirar e dizer, está tudo certo se tiver um pequeno atraso, está tudo certo se não der certo do jeito que eu estava querendo que fosse, eu dei tudo pontualmente, tudo certinho, né? Então, aqui, nesse momento, isso fala de que o que não está programado vai abalar a nossa segurança, vai abalar o nosso emocional, porque a gente não tem controle. De novo, hoje o que aconteceu foi justamente para mostrar que a gente não vai ter controle sobre 100% das coisas. É claro que da segunda vez a gente já vai eliminar essas falhas, esses erros que aconteceram no início, e a gente vai corrigir para os próximos. Então, na vida a gente também precisa pensar dessa forma, que eu posso errar agora, e talvez eu tenha uma segunda chance para corrigir. Agora, para alguns erros, pode ser que eu não tenha uma segunda chance. Daí a necessidade da gente planejar, organizar as coisas e fazer bem feito. Né? Então, aqui, nessa situação, a gente tinha uma segunda chance de fazer algumas das coisas que deram errado, né? E a gente vai aprender com os erros, que é o mais importante. Mas existem outras situações na vida que a gente não vai ter a segunda chance de aprender. Então, por isso, quando a gente fala de segurança, a gente tem que lembrar também o seguinte, de estar presente com as pessoas, de fazer o que precisa ser feito enquanto as pessoas estiverem com a gente. Porque essa segurança também que é abalada lá na perda do afeto, na perda da consideração de alguém, a gente consegue minimizar quando a gente está mais presente com as pessoas. E para você, qual que é o espaço que você vai precisar fazer, criar, para que esse medo não seja, para que esse medo, esses medos não sejam mais algo que vai te ocupar tanto. E já dando um spoiler aqui, trazendo o conteúdo da imersão que vai acontecer lá na semana que vem, é muito importante que você entenda qual é o espaço que você está dando para esses medos, qual é o espaço que você está permitindo que esses medos ocupem, qual é o espaço mental que você está deixando que esses medos cheguem até você, que ocupem a sua mente. Porque se o medo acontece, é porque você permite que o espaço seja expandido para esse medo. Então, compartilhei com você que, a partir do momento que eu acordo, começo a pensar no dia, pensar nas coisas que vão acontecer, ainda tive que atender 6 pessoas ao longo do dia, para entregar esse conteúdo à noite. Então, foram vários medos acontecendo ali durante o dia. Mas de qual espaço que eu precisava, de qual tempo que eu dei para que esses medos acontecessem? Eu falava assim, olha, não dá para sentir medo agora, eu vou ter que sentir medo no intervalo, vou ter que corrigir as coisas no intervalo. E aí, nos intervalos de atendimento, eu estava conversando com a equipe, estava organizando as coisas que estavam faltando, os finalmente que faltavam, porque eu não podia dar espaço para que tudo aquilo tomasse conta, porque quando eu estava com o cliente, eu tinha que estar só com o cliente. Então, muitas vezes a gente é tomado por essa emoção, em momentos em que essa emoção não precisava ou não poderia estar acontecendo, no tempo que ela não deveria estar acontecendo. Então, é muito importante também a gente encurtar o tempo desse medo e dizer assim, medo, peraí um pouquinho, agora não dá não vai ter que ser daqui a pouco, sabe? Então, às vezes você está no meio de uma reunião com um cliente, de repente você começa a lembrar de uma situação que você está vivendo na vida pessoal, e aí você vai lá, puxa aquela informação, já não consegue mais conectar com o que você está fazendo. Então, assim, tem momentos em que o medo você tem que falar, senta lá, Cláudio, porque ele tem que ir e ficar quieto onde ele tem que ficar. Porque se deixar, ele vem à tona. Como que o medo acontece na nossa mente? Ele vem do subconsciente. Então, se a gente for pensar em 3 camadas, né? Consciente, subconsciente e inconsciente, o medo passa do subconsciente para o consciente, e ele vem à tona, e de repente você está ali, afobado, ansioso, que é o que a gente vai falar lá também, ou inseguro, que a gente também vai falar, né, nos próximos 2 dias, e aí você não sabe o que fazer com aquilo. Então, o que a gente faz para voltar com medo para dentro da caixa, ou pôr ele na porta lá e fechar ele na sala? Você traz a consciência que aquilo está acontecendo, e aí é uma forma de controle, né?
só que é uma forma de gerenciamento, e aí a gente tranca a porta e fala, depois eu vou ver o que eu vou fazer com isso. Então, tem momentos em que a gente vai precisar entender o que acontece, dar luz àquilo, e depois a gente conseguir decodificar aquela informação, ok? Caminhando, então, para a gente já fechar esse nosso primeiro encontro, a gente tem que lembrar que os nossos resultados dependem das nossas emoções. Então, quando a gente harmoniza as coisas ao nosso redor, a gente harmoniza esse medo, a gente harmoniza as nossas ações, a gente harmoniza o que precisa ser feito, a gente consegue colocar também tudo ao nosso redor para funcionar. Então, quando eu geralmente dou esse exemplo, que é assim, se eu tiver muito travada em relação à conexão aqui, por exemplo, eu tenho poder até de parar a internet. Nossa, Carol, mas é isso mesmo, a gente consegue parar as coisas, a gente consegue parar equipamentos, a gente consegue parar as máquinas, porque nós somos energia. Não vou deixar de falar disso, então as pessoas acreditam se quiserem, se não quiserem, está tudo certo também, porque a energia é o que move, é o que nos move. E se eu não considerar que eu estou envolto a energias, né? Até a luz que está aqui, e que está aí para você também acontecendo, nós somos energia e nós nos conectamos com as pessoas através dessa energia. Então, se a gente não acreditar que nós temos o poder de nos mover para fazer as coisas e para conquistar as coisas, e temos o poder também de mover as pessoas, esquece. Porque é essa energia mental que te suga, que te absorve, que te impede de fazer o que você precisa. Mas quando você coloca isso em harmonia, é sensacional. E para a gente mudar as nossas emoções, a gente tem 3 chaves que são importantíssimas e que foram criadas e desenvolvidas por mim com base nos meus atendimentos lá de consultório. Que chaves são essas? Tempo, espaço e dinheiro. E o espaço, ele vai englobar o tempo e o dinheiro, porque nesse espaço mental, no espaço físico, no espaço corporal, no espaço das relações, o tempo e o dinheiro vão acontecer ali, e isso vai se modificando e vai permeando, essas 3 áreas vão interagindo. E esses são os aspectos que a gente vai conversar lá na semana que vem, é quando a gente vai ter a tríade das emoções, que ela vai acontecer no formato de imersão. Vão ser 3 dias, dias 18 e 25 de março e dia 1º de abril. E nesse formato da imersão, a gente vai conversar sobre tempo, espaço e dinheiro, já tendo entendido esse primeiro momento, que foram os medos, a gente vai entender as inseguranças lá na quinta-feira e a gente vai entender a ansiedade lá no sábado de manhã, tá? Carol, mas por que você montou essas datas desse jeito, muito enlouquecidamente? Nós estamos numa semana, que é a semana da... Amanhã é o Dia Internacional da Mulher, então nós temos eventos explodindo para todo lado, então a gente teve que modificar esses encontros para que a gente não pegasse o dia 8, porque o dia 8 vai estar com muita informação também, a gente está competindo com vários eventos, inclusive eu vou apresentar um evento de manhã, vou ficar presente, vou estar no evento à tarde inteira, e à noite eu teria que estar num outro evento, que aí eu falei, não, vamos só com 2 mesmo, porque senão vai ser muita coisa. Então, a gente vai fazer, nós estamos fazendo esses 3 encontros, então, dia 7, dia 9 e dia 11, justamente para a gente trabalhar essa base, conseguir desbloquear uma série de coisas, porque quem estiver comigo lá na imersão já vai chegar bem mais preparado para conseguir trabalhar esse conteúdo lá. Uma coisa não depende da outra, tá? Então, você está participando desse conteúdo gratuito, ok. A imersão vai ter uma outra estrutura e a gente vai apresentar isso depois lá na frente também, nos próximos dias, né? E a gente vai falar também, eu vou pincelar um pouco mais nos próximos encontros do que é a imersão, como que ela funciona e como é que ela pode te ajudar. E eu quero agradecer, então, a você, a sua presença aqui e a dedicação que você teve de estar aqui comigo para poder pensar um pouco mais a seu respeito, pensar um pouco mais na sua história e fazer um pouco mais por você. Eu consigo terminar aqui em 1 hora, eu queria ter terminado em 40 minutos. Eu quero agradecer imensamente também a sua paciência de ficar comigo aqui até esse horário, por esse tempo. Espero poder ter contribuído com você. E agora a gente está com o chat aberto para que a gente possa conversar um pouquinho mais. E quem quiser também abrir, não precisa nem abrir pelo chat, né, gente? Nós vamos abrir aqui o som e a gente vai conversar com os participantes que estão aqui presentes. E quem estiver assistindo esse conteúdo gravado, uma parte das falas que forem permitidas pelos participantes, a gente vai